Vamos com o TV Sport. Falando agora de NBA, o Los Angeles Lakers derrapou no seu último jogo e foi derrotado pelo Orlando Magic. O placar final foi de 108-104. Já o outro time de Los Angeles, o Clippers, continua surpreendendo e lidera a Conferência Oeste. Na sua última vitória, a vítima foi o Portland Trail Blazers. O Golden State Warriors é o vice-líder e depois de uma sequência de derrotas ruins, o time de Oakland engatou 2 vitórias consecutivas. Já na Conferência Leste, a liderança é o do Toronto Raptors, que no domingo venceu o Heat por 125-115. Como foram esses jogos aí? Pois é, vamos começar falando logo do LeBron, né, que eu tô sentindo aqui que a Aline quer falar. Essa derrota aí pro Orlando Magic, né, que tem gente que acha que não é um time de playoffs, se bem que eles estão surpreendendo com algumas vitórias, principalmente aquela contra o Warriors. Nesse jogo o LeBron conseguiu 24 pontos, o Kyle Kuzma, que era um daqueles que eu vinha pegando no pé, fez 21 pontos, Lonzo Ball ficou aí com 9, mas o que pecou no final foi a falta de continuidade que o Lakers tem durante a partida, né, eles começaram saindo na frente, mas não conseguiram manter esse ritmo, principalmente no segundo e no terceiro quarto. No terceiro quarto, eu acho que eles marcaram 19 pontos para 35 do Magic, então não tem como você esperar um resultado e que no quarto quarto, né, você consiga virar tudo isso que foi construído ao longo do jogo. Mas, inclusive, é estranho, porque semana passada a gente estava comentando exatamente que o LeBron estava se achando ali dentro do time e agora eles perdem para um time que, você falou que ele era um time de playoffs, mas era um time que não é tão bom assim, né? E a gente achava que o LeBron ia se sair bem melhor agora, né? Não, é verdade, mas eu acho que essas questões vão além do LeBron, sabe? Eu acho que é uma questão de dinâmica e entrosamento da equipe. Eu acho que esses jogadores jovens ainda precisam se achar, né? Abraçar o papel que eles têm agora, complementando o LeBron James. Então, tem jogos que vão ser bons, tem jogos que vão ser derrotas como essas e a gente vai esperar o resto da temporada para ver como é que dá, mas a gente espera que para o próximo ano, né, que esse é o grande plano dos Lakers, eles consigam reorganizar o time. Até porque se for pensar pelos pontos, o LeBron continua mantendo a regularidade de pontos, mas o time não é o mesmo, né, oscila muito dentro do campeonato. Pois é, e como o tempo é curto, vamos falar de Warriors agora, que vem de 2 vitórias seguidas, né, 117-116 contra o Sacramento Kings nesse final de semana, foi uma vitória ali nos últimos momentos, muito emocionante, e 125 contra 97, a vitória em cima dos Trail Blazers, né, que como o Milka tinha falado, estão liderando a Conferência Oeste, uma história aí bem de surpresa, mas o time está liderado aí pelo CJ McCollum e o Damian Lillard, que estão fazendo a diferença, mas não fizeram nesse jogo, né. O Warriors está conseguindo aí se encontrar, se bem que ainda não conta com as peças importantes, mas o Kevin Durant, Klay Thompson, tem jogadores aí que estão conseguindo essas vitórias que eles não conseguiram na semana passada, né. Mas aí na questão do Curry, o time ainda não vai contar com o atleta. No final dessa semana ele vai viajar com a equipe, mas ainda não tem a certeza se ele vai jogar ou não. E o Draymond Green continua fora, né, descansando aí de uma lesão também. Falando dos Raptors, estão liderando não só a Conferência Leste, como toda a NBA, né, com um recorde de 17 vitórias e 4 derrotas. Os 35 pontos do Dwayne Wade, que é um grande veterano aí da NBA, jogando pelo Heat, não foram suficientes, né, para derrubar o time, que contou com 29 pontos do Kawhi Leonard. Está sendo uma das surpresas aí, até porque muitos esperavam que os Celtics fossem o time da Conferência Leste, mas eles estão aí, né, 10 vitórias, 10 derrotas. Perderam, né, esse final de semana para o Mavs, que também é outro time que não é muito assim para as playoffs. Então, muita coisa ainda precisa ser revista em Boston. Agora, saindo das quadras de basquete, vamos para os gramados. Nós continuamos acompanhando o estadual feminino. Neste domingo, o Cruzeiro de Macaíba enfrentou o Palmeiras. Por lá, a partida terminou empatada e você confere agora na matéria de Letícia Araújo. Em jogo válido pela terceira rodada do estadual feminino, o Cruzeiro de Macaíba enfrentou o Palmeiras. Bem na metade do campeonato, a partida poderia definir um novo líder. A tática do Palmeiras era jogar por uma bola e um gol, que veio ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Keké aproveitou uma falha na zaga do Cruzeiro de Macaíba e colocou a bola para o fundo das redes. 1-0 para o Palmeiras. O lance deixou o torcedor palmeirense muito esperançoso, já que a vitória daria a liderança do campeonato ao time.
Carla Cristina afirma que não perde um jogo sequer do clube, mas que os outros torcedores também precisam comparecer ao estádio. Sempre que tem jogos, a gente está aqui acompanhando. Eu ainda acho pequena a torcida, né? Precisaria ser mais, um incentivo maior a elas, entendeu? Porque elas são boas tanto quanto o masculino, né? Que colabore, que participe, que ajude, que incentive, porque é muito bom o reconhecimento para elas. O Cruzeiro tentou o empate ainda no primeiro tempo. Daisy tinha posse de bola, mas acabou atrasando o passe e chutando fraco em direção ao gol. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor. Só os 3 pontos importavam e, para isso, o time precisava acertar o alvo. Mas não contavam com a ótima atuação da goleira Sabrina. A torcida do time da casa queria ver o empate e não parou de incentivar as meninas. De coração apertado, uma das presenças mais frequentes nos jogos do Cruzeiro é Osani Almeida, mãe da capitã Tutu, que se emociona toda vez que vê a filha jogar. É emocionante demais, o coração fica mil, a gente fica nervoso, fica tenso, mas é isso mesmo, a gente tem que vir, né, para prestigiar as meninas e ver o futebol delas, dar uma força, até porque o futebol feminino assim, é muito carente. O empate não demorou muito para acontecer. Aos 8 minutos, o juiz assinala pênalti para o Cruzeiro em lance duvidoso. Daisy vai na bola e converte. Tudo igual aqui em Macaíba. O Cruzeiro ainda tentou a virada com as jogadoras Daisy, Lidiane e Clarinha, que estavam sempre no ataque, mas não surtiu efeito. Fim de jogo. Com o placar de 1-1, o Cruzeiro consegue se manter na liderança, com 4 pontos, enquanto o Palmeiras permanece na segunda posição, com 2 pontos. Após a partida, a camisa 2 do Cruzeiro, Tutu, destacou o apoio da torcida. E a torcida, no geral, ela que dá o gás pra gente, né? Às vezes falta a perna um pouquinho, o pulmão cansa, mas quando a gente escuta aquele grito de incentivo, as coisas acabam acontecendo. Então, a torcida pra mim é um gás fundamental. Assim, às vezes a rotina pesa muito, ainda mais a gente que treina por amor, é tudo muito pelo coração. E aí, às vezes, você pensa em desistir, dá aquela desmotivada e quando você chega em casa e tem um apoio, as coisas parecem que mudam, né? Infelizmente, a gente pecou muito no passe final, né, nessa finalização aqui, mas, no geral, eu acho que foi um bom jogo para quem assistiu. E eu espero que esse nível aconteça durante todo o campeonato. Wilton Góes, técnico do Palmeiras, acredita que o grande obstáculo foi o cansaço das jogadoras. A volante que estava cobrindo o lado esquerdo, ela cansou. Ela estava há muito tempo parada sem jogar, a gente colocou ela, e ela no primeiro tempo se doou muito, cansou e não aguentou o segundo tempo. O Palmeiras depende dela, né, das condições. A outra equipe lá não tem mais o que dar, o limite dela é aquela, mas o Palmeiras pode superar. Já Bernardes Filho, técnico do Cruzeiro de Macaíba, afirma que o empate não é um resultado ruim, mas é longe do ideal. Nossa identidade é procurar o gol, pressionar alto, preencher os espaços, fazer boas coberturas, e nós conseguimos fazer isso. Pena que a equipe do Palmeiras sempre jogou na defensiva, mas a estratégia do jogo faz parte do jogo e nós não conseguimos fazer os gols que nós precisávamos para sair vitorioso. O resultado não é ruim, seguimos na liderança e vamos partir para as próximas partidas para que consigamos os resultados que nos interessam. Parabéns, meninas, pelo jogo e pelo empenho. E ainda falando de futebol feminino, a Libertadores Feminina continua cheia de emoções lá em Manaus. Nesse fim de semana já teve definições de semifinalistas. Quem vai contar um pouco pra gente é a nossa parceira, Amanda Porfírio. O Iranduba entrou em campo nesse sábado na Arena da Amazônia, precisando vencer para se garantir na semifinal da Libertadores Feminina. O problema é que o jogo foi longe de ser tranquilo. A equipe amazonense encontrou o 15 da Argentina, um time totalmente retrancado, e ainda também encontrou como obstáculo a arbitragem, que com alguns erros acabou contribuindo para o resultado final, que acabou sendo um empate. O Iranduba encontrou, nos últimos minutos do segundo tempo, um pênalti, conseguiu converter e dar chance e esperança para se garantir na semifinal da Libertadores. Precisava do resultado do segundo jogo da noite, que é entre Cerro Porteño e Flor de Pátria. O Flor de Pátria não tinha ganhado nenhum jogo, não tinha vencido nenhum jogo. Nessa Libertadores ele precisava vencer ou empatar com o Cerro Porteño, ou o Cerro Porteño poderia ganhar até de 1-0 para o Iranduba se garantir na próxima fase. O que acabou acontecendo é que o Flor de Pátria venceu o jogo e acabou dando o passe para o Iranduba para a próxima fase, a semifinal da Libertadores. O Iranduba enfrentou uma equipe que se retrancou durante todo o primeiro tempo.
E já nos primeiros minutos do segundo tempo, após falha da defesa, a árbitra marca pênalti em uma saída da goleira Mike. Mariana Larroquette converteu e deixou a Urquiza da Argentina na frente. Mas as amazonenses não desistiram. E foi no último minuto da partida que Ludmila foi derrubada na área. Pênalti. Raquel converteu e marcou o gol que deu ao Iranduba o passe livre para a semifinal da Libertadores Feminina, fazendo a alegria da torcida. A Série A do Campeonato Brasileiro 2018 já tem dono. Líder desde a 27ª rodada, o Palmeiras foi campeão com uma rodada de antecedência. O Verdão foi a São Januário visitar o Vasco, fez 1-0 e saiu de lá com o seu decacampeonato. Palmeiras campeão, né, Thaís? Pois é, né? O Palmeiras foi lá para São Januário, foi um jogo difícil, né? Começou um jogo muito parelho entre os dois, o Vasco saiu um pouco na frente, começou atacando bem, e aí veio a notícia de fora, né? O Flamengo já tinha feito um gol, então estava ali chegando próximo do Palmeiras, o Palmeiras já acabou ficando um pouco mais pressionado dentro do jogo, e foi um jogo lá e cá mesmo, o Vasco e o Palmeiras atacando, os dois tendo boas chances. Mas no primeiro tempo foi lá e cá, mas não teve aquela chance decisiva para nenhum lado. Já no segundo tempo, o Palmeiras veio um pouco mais incisivo, um pouco mais forte, teve mais chances que o Vasco e conseguiu achar ali num toque de bola entre o William, Dudu e Davidson, deixar o Davidson sozinho dentro da área só para empurrar, né? E no final, as duas torcidas estavam felizes da vida, né? Porque o Vasco ali na rivalidade com o Flamengo, que ganhou do Cruzeiro por 2-0, mas com o resultado do Palmeiras não tinha mais chance. Os vascaínos também ficaram bastante felizes. Eu acho que até comemoraram com os palmeirenses. Sim, comemoraram bastante. A gente sabe que as duas torcidas são aliadas, né? São bem amigas, então foi meio que em casa ali. Pro Vasco foi interessante ver a derrota do Flamengo e para uma torcida amiga, então acabou que todo mundo comemorou junto, fez uma festa junto ali. Inclusive teve uma provocaçãozinha dos jogadores do Palmeiras que foram comemorar, né, o título em frente à loja do Flamengo no aeroporto Santos Dumont, né, gravaram um vídeo ali, falaram do cheirinho, né, do Flamengo, então acontece, deu uma provocadazinha, né, básica. Depois que já foi campeão, aí a gente, né, até releva, né? A gente releva um pouco. Porque em 2016 também foi a mesma situação, né, tava ali entre Palmeiras e Flamengo e ficou no cheirinho, e aí esse ano de novo ficou no cheirinho, então os jogadores acabaram se extravasaram ali, estavam todo mundo feliz, mas eu acho que é uma brincadeira saudável, tanto que fique só na brincadeira, né, que as pessoas não levem pro lado ruim, eu acho que é super saudável, e tava todo mundo muito feliz, né, os jogadores se emocionaram muito, tava todo mundo muito feliz dentro de campo, ali fizeram até uma rodinha e surgiu ali a situação de que eles até pediram folga pro Filipão, vão ficar aí até quinta-feira sem treinar, então é uma coisa boa, né? Para o Palmeiras foi muito importante essa vitória. Ele que veio disputando aí todos os campeonatos, ele disputou né? Porque muito bem. Foi um Brasileirão muito disputado. O título foi decidido agora no final, né? O que ano passado, por exemplo, a gente não viu acontecer. E querendo ou não, o fortalecimento das equipes que estão lá em cima, né? O Inter que subiu da Série B recentemente, o Flamengo que agora acreditava, né? Exato, o Flamengo que agora está se reestruturando. É bom a gente ver times saudáveis, né? Competindo lá em cima, até para o campeonato ficar um pouco melhor, da gente assistir e de zoar no final, talvez, né? Você falou do campeonato do ano passado, o Corinthians que tinha sido invicto, né, por mais rodadas, acabou sendo batido agora pelo Palmeiras, que acabou ficando invicto por 22 rodadas, então agora essa é do Palmeiras e que vem o próximo aí para conseguir essa vantagem, né? E muito do campeonato a gente pode te falar que foi muito pelo Dudu, então acho que pode ser o grande craque aí do campeonato e vamos ver. E o TV Esporte vai ficando por aqui. Eu quero agradecer às nossas comentaristas. Obrigada, meninas. Obrigada, Mica. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo, menos ele. E tá de marcação. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal de casa. E vocês sigam as nossas redes sociais. TV URN no YouTube, TV O Esporte no Instagram e TV O Esporte RN no Facebook. Boa semana a todos.